Olá, me chamo Gustavo e junto com o Rafael nós viemos apresentar o projeto final da matéria MO824 com o tema de navegação autônoma utilizando algoritmos genéticos. Bem, nosso objetivo é desenvolver uma solução utilizando algoritmos genéticos, para um problema bem comum de navegação autônoma de robôs ou de carros ou de sistemas autônomos em geral, né? O problema de caminhos mínimos é bem conhecido na computação, especialmente para sistemas estáticos, né? Ou seja, sistemas onde a gente tem os objetos, os obstáculos e os nós, né, bem definidos de antemão, onde a gente pode fazer uma varredura desse mapa, né, dessa matriz ou desse espaço e conseguir encontrar esses caminhos mínimos em relativamente tempo bom. Mas quando as variáveis do espaço, elas, ou melhor, quando as características do espaço são variáveis, ou seja, quando, por exemplo, os objetos ou os obstáculos ou as características do espaço variam com o tempo, a gente vê que não se pode mais usar esses algoritmos normais, tradicionais de caminhos mínimos, e temos a necessidade de ter a noção do espaço a todo momento, né? E por isso que foi uma solução nossa procurada, que a gente aprendeu aqui na aula, né, na matéria, utilizar algoritmo genético para tentar mitigar esse problema aí. Como eu expliquei, né, a diferença entre objetos estáticos e dinâmicos é que a gente pode ter uma noção de antemão do problema e daí, a partir daí conseguir resolver, considerando, ou melhor, tendo a certeza de aqueles objetos e aquelas paredes e a natureza do ambiente não vai mudar. E o outro é o dinâmico, onde a gente não tem essa garantia, né? Para isso, nosso problema vai ser pensado da seguinte forma: a gente vai utilizar uma sequência de pontos no plano, né? Essa sequência de pontos vai representar um caminho possível. O que a gente quer minimizar é a distância entre os caminhos, né? Então, considerando a LP, a função distância vai ser a soma das distâncias entre os pontos. E a distância entre os pontos a gente calcula pela distância euclidiana, né? Digamos dois pontos x1, y1, x2, y2, vai ser a distância entre esses pontos no plano. Temos algumas restrições para essa solução, né? Temos que garantir que dentro dessa solução teremos o ponto inicial e o ponto final, ou seja, começamos num ponto e terminamos no outro, e considerando um espaço com objetos que não podem ser transponíveis, né? A gente quer garantir que essa solução não atravesse nenhum objeto. Ou seja, dado um caminho entre o ponto inicial e o ponto final, queremos garantir que todo caminho dentro desse, melhor, todo elemento desse caminho não vai ter caminho que atravesse um objeto, né? Para isso, com um algoritmo genético, a gente vai desenvolver algumas formas de conseguir aplicar isso, né? Nosso modelo de decisão vai ser basicamente cada cromossomo vai ser um conjunto, né? Conjunto de pontos. No caso, uma bit string, onde vai ter todos os pontos no plano, caso ele esteja na solução e 0 caso ele não esteja na solução, né? A função de aptidão, ela vai ser baseada na distância desse caminho. Então, como a gente quer minimizar a distância, a gente pode falar que a avaliação de aptidão f de p vai ser 1 sobre lp, né? Ou seja, quanto maior o caminho, menor essa função, menor o resultado da função. E também temos a verificação de viabilidade, né? Como demonstrado no slide anterior, a gente não quer que ele atravesse nenhum obstáculo. Logo, caso um caminho não seja válido, ou seja, caso ele seja inviável e atravesse algum obstáculo, a gente retorna uma função, uma avaliação de aptidão mínima, no nosso caso 0. Só para recapitular um pouco de como a natureza dos algoritmos genéticos funciona, né? A gente vai ter uma população desses possíveis caminhos, né? E a cada iteração a gente vai selecionar uma porcentagem dos caminhos mais aptos, das soluções mais aptas, né? Dessa seleção, a gente vai cruzar as soluções mais aptas, né? Ou seja, pegar duas soluções boas e tentar achar uma solução melhor. Também, que isso se chama crossover, né? A gente vai pegar essas soluções, tentar misturar elas, mesclar elas para tentar achar uma melhor. E
com o tempo e convergindo para a solução ótima ou quase ótima, né? A depender de como o ambiente for tratado. Também teremos mutação, que é um fator aleatório, né, para garantir variabilidade na população. Basicamente, a cada iteração teremos uma chance de mutação de um gene, que no nosso caso implementado foi inserir ou não inserir, ou seja, dar um flip nesse bit, né? Ou seja, se em uma solução estiver inserido um ponto, vamos tirar ele do ponto, ou vice-versa, né? Se não tiver, vamos botar ele lá. Isso garante tipo uma variabilidade maior, ou seja, é importante para a gente não ficar preso em máximos locais, né? Ou seja, conseguir sair desses máximos locais e garantir que vai ter uma variabilidade maior. Fazer uma pequena demonstração de como está nosso projeto. A cada iteração, ou seja, a cada geração, a gente move aleatoriamente um dos objetos. Então, a cada geração a gente pode ter uma nova solução ótima, né? Vou só apresentar aqui um pouquinho. Você vê que apresenta todos os cromossomos, ou seja, as soluções possíveis. Essas desviadas que ele dá são mutações que acabam acontecendo, então ele vai tentando achar uma solução melhor. Como não são, acabam prevalecendo aquelas que são, né? Aquelas que são boas. Aí, na medida que ele vai convergindo, os objetos também movem. No nosso caso, não houve nenhum objeto que tampasse a solução ótima, né? Essa aqui está mostrando, que é a dominante. Mas caso houvesse um objeto que tampasse, o algoritmo prontamente iria tentar convergir para um outro caminho, tentar achar outro caminho, né? Aqui a gente pode ver que quando termina, ele, depois de 10 gerações, né? Já com uma solução boa. Ele demonstra a última geração, a distância desse caminho, né? O tempo de execução total, ou seja, o tempo desde que ele começou até achar uma solução boa o suficiente, e no terminal também temos o tempo de execução de achar essa solução ótima, ou seja, não só o quanto tempo ele terminou, mas a que momento ele achou essa ótima, né? E geralmente, com certeza, um número menor que esse tempo de execução total. Repetindo aqui, né, as métricas que a gente vai usar na análise dos nossos resultados é em qual geração parou, ou seja, a gente vai querer minimizar esse resultado, né? Ou seja, quanto mais rápido ele consegue convergir para uma solução boa, é um indicativo de quão bom o algoritmo está. Também iremos usar distância total percorrida, como queremos o caminho mínimo. A gente quer minimizar isso também. Então, quanto menor a distância percorrida para a gente, melhor. Queremos saber o tempo de computação total também. Às vezes demora mais para achar uma boa, às vezes não, mas de modo geral é importante ter um tempo de computação menor possível, né? E o tempo onde encontrar a solução ótima, que é o que eu falei. Que apesar de ter um tempo de computação total, às vezes o algoritmo acha a solução ótima muito antes, né? Mas tenta procurar outras soluções para ver se consegue uma melhor. Uma vez não conseguido, depois de 10 gerações, ele para. Aqui está essas métricas, né, para o primeiro caso teste. Ao total, tivemos 4 casos teste. O 1, 2, 3, 4, né, em ordem crescente de complexidade também. Então aqui a gente pode ver uma matriz, no caso, um plano, né, 10 por 10. A gente tem origem, destino, pontos no plano e objetos que vão se movendo a cada geração. De modo geral, para problemas pequenos, ele consegue convergir bem rápido, no sentido, não há uma variação tão grande de geração, né? Mas claro, um pequeno disclaimer. Como a natureza do movimento dos objetos é aleatória, então as instâncias, né, ou melhor, as vezes que rodamos esse algoritmo para um mesmo mapa não são tão comparáveis, porque a gente não garante que ele vai estar sobre as mesmas condições. Então, as métricas podem variar, mas não necessariamente não necessariamente dizem ou indicam que haja um problema tal de computação, ou que ele funcionou pior ou melhor. Mas mais que a natureza do problema faz com que os resultados não sejam tão constantes, né? Porque no mundo real é assim também. A gente não tem controle sobre o movimento dos objetos no espaço, a gente não sabe
exatamente como eles podem estar configurados, inclusive podendo não haver solução, né? Nesse caso não, mas no futuro a gente pode ver que vai ter opções onde o mapa não vai ter soluções ótimas, né? Então o robô ou o carro ser obrigado a esperar até abrir uma brecha para ele encontrar uma solução ótima. Ok. Para cada mapa, a gente rodou o algoritmo 4 vezes, né? Configuração inicial de população máxima de 50, né? 50 indivíduos. Geração máxima 50 gerações. O crossover, né? O ponto onde a gente faz o crossover no cromossomo é no meio, ou seja, no meio, então o crossover entre o meio da esquerda de um e o meio da direita de outro, o meio da esquerda de um e o meio da direita de outro, né? Esse crossover assim, bem no ponto médio entre os cromossomos. E também, da forma inicial, pegamos os 40 melhores para fazer esse crossover. Então, da população, a gente ordena eles por aptidão, né? E os 40 mais aptos são os... Desses 40 mais aptos, escolhemos 2 aleatoriamente para cruzar, né? Beleza. Para cada um a gente diferenciou esses parâmetros, né? Começamos nesse inicial, aí aumentamos um pouco a população em uma, aumentamos para 100. Depois alteramos o ponto onde há esse cross, ou seja, em vez de ser no meio, alteramos para um ponto 20% do alelo, né? Então, em vez de ser 50-50, vai ser 20-80, né? O ponto onde a gente faz esse cruzamento. E reduzimos também a porcentagem de escolhidos. No caso é 40%, né, os 40 melhores, a gente reduz para 20 melhores. Nesse primeiro problema, a gente vê que não há tanta diferença, assim, não há tanta discrepância entre os resultados, né? A diferença que a gente vê principal é o tempo em qual ele acha a solução, mas, de modo geral, está bem homogêneo. Quando a gente vai aumentando o problema, no caso 2 ainda está seguindo essa linha, né? Você vê que as gerações onde a gente encontrou a solução continuam também relativamente parecidas. O caminho mínimo encontrado, fora esse aqui, é bem parecido também, né? Geralmente, quando a gente pega um discrepante, é porque a situação total mudou. Então, nesse caso aqui que está no screenshot, né, na tela, temos esse caminho, que aparenta ser o caminho mínimo também, mas a qualquer momento um objeto pode mover e o caminho tem que ser um malabarismo que você vai ter que fazer por todo o mapa, né? Então você vê que aqui o caminho mínimo é 29, só que na próxima instância, apesar de ele encontrado bem mais rápido, ou seja, ele encontrou na geração 14, ou seja, quase de primeira ele conseguiu encontrar. É quase o dobro, né? 45. E, por exemplo, esse aqui demorou mais, mas conseguiu achar o mesmo que esse, quase. O mesmo que esse. Enfim, só para demonstrar o quão variável é o resultado de acordo com a situação. Passando para o mapa 3. Nesse daqui a gente começou a ter um problema de achar uma solução, né? Porque, como você pode ver, esse mapa é bem mais denso. Há bastante objetos, há bastante pontos também, só que o caminho, o caminho válido é bem mais estreito. É bem mais difícil de achar. Então, nessa daqui, a gente precisaria de mais mutação, a gente precisaria de mais variabilidade, aumentar a população, a gente precisaria de várias opções para conseguir achar essa brecha, porque de todas das soluções possíveis, poucas são viáveis e pouquíssimas são mínimas, né? No caso, claro, uma só é mínima, mas pouquíssimas são baixas. Consegue achar a solução ótima, é difícil convergir. Então, várias vezes tentamos conseguir convergir, tentamos conseguir melhorar, mas o algoritmo travava, porque não tinha solução, ou porque ele estava com muita dificuldade de achar. Não é à toa que se você olha aqui, há uma discrepância nas gerações. Na primeira, inicial, a gente conseguiu na 15ª geração. Agora, na segunda, aumentando a população, só na 37ª, né? O caminho mínimo é parecido até, de todos. Você vê que é parecido, só que há uma discrepância nas gerações e no tempo de execução. Justamente porque, nesse caso teste,
é muito variável e é muito incerto, né? Justamente por ter mais objetos e por ser mais estrito. Por fim, no nosso mapa 4 é um mapa com objetos menores e com bastante pontos. Então, há bastante possibilidade de solução, né? Não é à toa que aqui a gente consegue ver é, como selecionar mais... Como selecionar os mais aptos, uma parcela menor dos mais aptos funcionou melhor pra gente. Nesse caso, em vez de a gente começar com uma população de 50, a gente começou com uma população de 100. Por quê? Porque com tantos pontos a gente precisaria de mais variabilidade, a gente precisaria de ver mais soluções, né? Então, com essa maior variabilidade, com essa maior população, a gente conseguiu achar também variado, né? Porque é um problema grande, mas conseguiu perceber que a seleção melhor, ou seja, em vez de selecionar os 40 melhores, selecionar os 20 melhores, nos ajudou bastante. Fez com que a solução convergisse mais rápido e a gente conseguisse achar uma solução boa antes, né? Para resumir, basicamente o que a gente tirou, né, dessa experiência, a natureza incerta dos objetos faz com que a gente precisa refinar bastante o modelo, certo? Ou seja, como a gente não tem noção de como vai ser, a gente tem que se preparar a depender de cada um. E essa preparação às vezes não é possível, né? Às vezes não é possível. A gente consegue atribuir bastante dos resultados à aleatoriedade, sim, mas você viu, acho que de ótimo aprendizado para entender como os algoritmos genéticos funcionam e como eles são interessantes para problemas que demandam adaptabilidade, né? Para problemas que não são escritos em pedra, que não são tão definidos a primeiro ponto, sabe? E que aceitem, né, essa variabilidade. Muito obrigado.